A gente chegou então ao penúltimo episódio dessa temporada do podcast, a parte que pulsa. E eu tinha pensado para falar aqui sobre esse corpo que deseja. Só que esse é um assunto cada vez mais complexo, eu acredito, nessa realidade que a gente vive. Então, vamos ver onde a gente chega com isso, né? Com essa reflexão. Eu sou a Ana Carolina, sou terapeuta junguiana e tô aqui exatamente para te fazer um convite à reflexão através de cada um desses episódios, de cada um desses temas que eu vou escolhendo para falar um pouco sobre. Então, vamos ver, né? Onde a gente consegue chegar e, principalmente, o que a gente pode fazer com isso. E assim, a ideia em si, ela é até simples, entre algumas aspas, mas é simples. Porque quando a gente fala sobre o desejo, né, esse corpo que deseja, a gente pode pensar nesse prazer como uma bússola, uma espécie de bússola, né, esse saber físico que move a energia. É comumente chamada, né, inclusive de libido. E aí começa, inclusive, a grande ruptura entre Jung e Freud. Eles tinham uma visão diferente do que é a libido para Jung, diferente de Freud, que vê como uma pulsão sexual. Para Jung, a libido é, na verdade, uma energia vital. É a energia que a gente tem disponível para se manter vivo, para esse corpo estar vivo. Eu tô aqui fazendo um resumo do meu jeito, tá? Os acadêmicos que me perdoem. Mas a gente pode pensar que a ideia do Jung, né, o que ele propõe não é só pulsão sexual, é todo tipo de pulsão. É aquilo que te move a fazer qualquer coisa. E é uma energia dinâmica que progride e regride na psique. Então, às vezes, você está muito... Vou dar um exemplo qualquer. Você está muito empolgada para fazer alguma coisa e, de repente, aquilo para. Você, de repente, não tem mais vontade de fazer. Para onde foi essa energia? Porque, para Jung, ela não se dissipa. A gente tem um quantum energético fixo ao longo da vida. Então, não é uma questão de perda de energia. Ela não se perdeu. Ela só migrou para outro lugar. E aí, cabe a nós, né, com esse movimento de ampliação de consciência, descobrir para onde foi a energia. A gente pode pensar, por exemplo, em questões como a depressão, como essa fuga energética da consciência, em que ela migra para outro lugar. Que lugar é esse? Onde foi? Para onde foi essa energia? Essa é a grande questão, né? Só que aí quando eu falo que eu vejo hoje como algo cada vez mais complexo, é porque a gente tem muito ruído, muita informação cruzando o nosso caminho, a nossa atenção, que mais atrapalha do que ajuda. E claro, tô falando isso de um jeito meio que no vácuo, né? Porque na real, nada atrapalha. As coisas só existem e a gente precisa perceber o que tá fazendo com elas. Então, é só um modo de dizer esse atrapalhar. Mas eu quero dizer no sentido dessa captura da atenção, e aí a gente vai se desconectando dessa bússola, né, que eu chamei de bússola, que é o corpo. E aí vai ficando cada vez mais difícil a gente até saber o que tá sentindo, inclusive fisicamente. E isso é muito doido. Falar assim, eu pelo menos aqui, enquanto tô falando, meu cérebro tá aqui. Que coisa absurda você tá falando, mas é real. É real, eu vejo isso
comigo, inclusive, mas eu vejo isso com clientes também, que têm uma dificuldade de acessar esse corpo. Eu acho que esse é o termo, sabe? É acessar. E, na verdade, de alguma forma, foi isso que eu vim falando, né? A gente falou no primeiro episódio dessa temporada, naquela conversa, na verdade, segunda, né? Episódio. E eu venho falando disso aqui, inclusive as propostas que eu fui trazendo, todas elas num sentido de reconexão, reaproximação dessa corporalidade, dessa matéria que para muitas pessoas até chega a ser eu acho que eu usei esse termo, né? Um corpo estranho, uma matéria estranha. Então, é complexo por isso, é algo que tem muitas camadas e socioculturais, inclusive e talvez principalmente. Então, o movimento de cura, eu diria que é essa busca de fato. Eu acho que por isso eu comecei a conduzir esses episódios nesse caminho, né, de reconexão, de busca dessa reconexão. E aqui a ideia era fazer isso, buscar essa reconexão através do prazer, que é, né, uma das formas de sabedoria do corpo, né? Essa ideia daquilo que conduz a bússola, que orienta a atenção, a consciência. Mas antes de eu, por exemplo, te trazer uma pergunta aparentemente simples, como o que te dá prazer, né? A gente precisa antes tentar entender, pensar pelo menos, o que é o prazer, né? Se a gente pensar na origem, a gente precisa dar um passinho atrás e falar de Eros. Eros é aquele que conecta. A gente tem Logos e Eros. Logos é a razão, a sabedoria, e Eros é a conexão. Eros é o Cupido. Um deles, né? Porque tem um Eros anterior, mas a gente pode pensar em Cupido, filho de Afrodite, que eu já falei dela aqui, inclusive, no início da temporada. Ele, com as suas flechas, ele atinge as pessoas, né? E inflige nas pessoas tanto amor quanto ódio. Ele tinha as setas envenenadas também. Então, Eros, como deus do amor, é aquele que traz a ligação. Inclusive, a gente pode pensar, por exemplo, naquilo que é erótico como algo que promove o desejo, né? Então, Eros é aquele que conecta, que promove a relação no sentido de gerar interesse, de mobilizar afetos, por exemplo. E aí, na história de Eros e Psique, de Cupido e Psique, eles têm uma filha. No final da história, quando eles conseguem ficar juntos, depois de toda a jornada que Psique passa de transformação, eles, enfim, retomam a união e dessa união nasce uma filha que se chama Prazer. E Psique, eu já dei a dica aqui, né? Ela passa por essa jornada de transformação e ela representa a alma humana. Esse mito é lindo, é assim, se você mergulhar nele, você vai extrair muita informação. E ela, a Psique, é representada por uma borboleta e é isso, ela representa a alma humana. Então, daí a gente pode pensar, inclusive, começar pelo menos a entender que quando a gente fala de prazer, a gente não está falando só daquilo que é sexual, né? Nem tudo que é erótico é sexual, não precisa ser, né? Tem muita coisa erótica sem ser sexual. Exatamente porque quando a gente está falando sobre esses aspectos, a gente está falando sobre aquilo
que toca a alma humana e desperta interesse, ou conexão, gera conexão, ou mobiliza os afetos. Então não precisa ser só sexual. Inclusive, se a gente pensar no corpo em si, como esse objeto de mobilização, eu te sugiro pesquisar sobre imagens do homúnculo. Você vai encontrar um homenzinho, o homúnculo é um homenzinho, que ele tem mãos e boca enormes e o órgão sexual ele é pequenininho. E daí a gente já percebe que o prazer ele não está ali. Ele está em outras áreas do corpo. Ele está em outros órgãos, em outros sentidos. E isso é já muito interessante para a gente pensar, relativizar, eu diria, esse prazer. Para a gente tirar um pouco, hoje em dia, né, tudo é hipersexualizado. A gente teve esse tema ganhando luz recentemente em relação às crianças, né? E eu acredito que é uma dessas feridas que eu falei lá no início. Porque se a gente começa a relacionar tudo que diz respeito ao prazer, só aquilo que é sexual, a gente perde. A gente elimina um monte de possibilidade e se distancia. E o problema está no distanciamento, né? Que você começa a colocar todo o resto que poderia ser prazeroso, que poderia ser erótico e te mobilizar, afetivamente falando, num lugar meio que neutro, de nada, eu não sinto nada, isso não me toca, não me afeta, não me mobiliza em nada, mas não pela incapacidade da coisa, simplesmente porque é como se não tivesse mais um receptor ali. Falando nisso, né, inclusive, a gente pode pensar literalmente até, na pele, como esse grande receptor de sensações, né, informações. A gente, na nossa formação embrional, né, tem a pele, ela surge a partir da parte neurológica. Eu não vou saber explicar porque, né, não é a minha área, mas a pele, a gente pode entender como o nosso maior órgão e ele é cheio de terminações nervosas. E é aí que tá, no episódio anterior eu falei sobre, eu pontuei, né, citei a calatonia. E é a partir disso que surge a calatonia, desse estudo, dessa pesquisa sobre essa capacidade que o corpo tem, a nossa matéria, a nossa fisicalidade tem de guardar memória, de guardar informação. Não é a mente, não é a consciência ou o inconsciente só. Está no corpo também. E a gente pode acessar essas informações, inclusive, e talvez principalmente, inconscientes, através da pele, que é esse grande órgão que está interligado ao nosso campo neuronal, ao nosso cérebro, que não é o órgão da consciência. Cada vez mais estão chegando a essa conclusão, os pesquisadores. O cérebro em si, que é o responsável pela consciência. Então, eu vejo, pelo menos, né, a calatonia com essa capacidade incrível de acessar aquilo que não passa pela razão. Se a gente, voltando, né, pensar no logos, em oposição ao eros, aquilo que é racional, aquilo que é lógico, aquilo que foi processado até de alguma forma e a gente consegue verbalizar, tem muita informação, tem muita memória, tem muito registro de memória que a gente não vai conseguir verbalizar. Inclusive, a gente pode pensar em memórias anteriores à consciência,
né? Eu falei disso aqui em algum episódio. Que o bebê a criança começa a ganhar consciência ali pelos 3 anos. E tudo que aconteceu antes. E todas as vezes em que situações ocorreram e ele reagiu, mas não lembra. E tem as memórias intrauterinas, a conexão mãe-bebê que existe até depois do nascimento, até depois do parto. Então, tem muita informação que fica em algum lugar registrada, mas que não é racionalmente possível, pelo menos até determinado momento, de ser falado, trabalhado, elaborado. E aí que entra, por exemplo, as terapias corporais, como a calatonia, que vai só dar espaço para aquele corpo se reequilibrar, se regular da forma que for possível naquele momento. Isso, para mim, é lindo. É, assim, uma belíssima forma de fazer, de passar por esse processo terapêutico, né? De cura, de autocura, de alguma forma de mudança interna, sem que você precise racionalizar tudo e pensar, inclusive ficar tentando, aí mais um ponto, né? Da pinimba Freud e Jung, que eu vou aqui, claro, puxar a sardinha para Jung, que é ficar buscando o porquê das coisas. Ah, eu sou assim hoje porque a minha mãe... Assim, beleza. A gente pode pensar nos porquês. É importante pensar nos porquês. Você refletir sobre e, principalmente, para cada vez que você acessa aquilo de um jeito controlado, né, de alguma forma, você reorganiza aquela informação, tira energia dali, como eu falei no início, né, a energia psíquica. Você tirar a energia daquilo que é, de alguma forma, né, naquele momento tá em desarmonia, tá causando desarmonia, isso pode ser muito positivo. Mas Jung sempre vai propor pra gente que a gente entenda, a gente busque se perguntar para quê e não por quê. Beleza, minha mãe fez aquilo lá naquele dia, naquele momento da minha infância e agora eu tô aqui reproduzindo um certo comportamento. Tá, ok. Para quê? Para que você agora, aqui nesse momento, tá reproduzindo esse comportamento? Eu, pelo menos, né, como junguiana, acredito e vejo como uma pergunta muito mais rica. O que isso está me trazendo de benefício, inclusive, nesse momento? O que eu estou ganhando com isso? O que eu estou concretizando, realizando, né, melhor dizendo, com isso, com essa informação, com esse comportamento, com essa reprodução desse comportamento. Então aí, por exemplo, se você não sabe responder essas perguntas, se você não tem condição ainda de responder a essas perguntas, você pode ainda assim fazer um processo de um trabalho, né, terapêutico corporal. Então, por isso que a calatonia é uma dessas ferramentas interessantes de possibilidade. E aí isso me leva de volta, né, fechando esse parênteses, me leva de volta ao início, que eu falei lá no início sobre a complexidade do assunto. Porque, como eu disse, eu vejo pelo menos que está cada vez mais difícil a gente talvez focar nossa atenção naquilo que importa, eu diria, porque as distrações elas são muitas e a gente vive numa realidade que não favorece esse contato com o mundo interior, com si mesmo. Eu diria que está cada vez mais difícil até o contato com o outro. Quando a gente pensa, né, na relação, naquilo que é erótico,
não necessariamente sexual, mas em eros mesmo. E a gente vê, por exemplo, o distanciamento que o celular, as telas, né, de modo geral, a tecnologia, eu ia falar as mídias sociais, mas eu fui dando um passo para trás, porque a gente pode pensar na tecnologia em si, que eu não tô aqui para criticar, não tô falando mal, é muito bom, é uma forma de aproximação por um lado, né? Se a gente pensa ali nos primórdios da internet, quando todo mundo falava que agora o mundo todo estava conectado. E aí a gente foi indo para um lugar doentio de hiperexposição, e aí hoje todo mundo expõe a vida e se relaciona através das mídias sociais de uma forma que, se você não recebe, e olha que doido isso, se você não recebe a validação, o que parece amor, já que a gente está falando de eros, que parece amor, aceitação, aprovação, validação do outro, se você não tem o like, você se sente menor, inferior, às vezes até inexistente. Se você não está presente nas mídias, você não existe. Como assim você não tem um Instagram? Eu não sei, a gente tem uma ferramenta incrível, sim, mas que precisa de de ajuste, porque está levando à doença. Cada vez mais pessoas com questões mentais, com doenças sendo ampliadas de alguma forma. E a gente, cada vez mais, como eu disse, né? Eu fui para um lugar até simplório, que é esse ruído, né? A gente tem tanta informação, a gente está o tempo inteiro conectado e recebendo um bombardeio de informação que às vezes a gente nem quer. Eu nem queria estar vendo isso. Tem um monte de gente que a gente pode falar assim, tudo que eu sei sobre essa pessoa é contra a minha vontade. Você já deve ter ouvido essa frase por aí. E ela é muito real. A gente recebe, hoje em dia, as informações sem querer. E a gente se distrai com elas, querendo ou não. Então é até um exercício de autoconsciência muito forte que precisa ser feito, de não se deixar afetar, né, indo na contramão do efeito de Eros, não se deixar afetar por lixo, eu diria, né, por esse qualquer coisa que vai, talvez, numa escala, né, neutra, me distrair de mim mesma e indo para um lugar doentio, me afastar de mim mesma, me fazer sentir invalidada, insuficiente, vai começar a me fazer me questionar se eu deveria ser como sou. É um pensamento que a gente precisa, acho que, seguir tendo, sabe? Acredito que tem muitas pessoas que já fazem esse exercício na medida do possível. E, por exemplo, né, uma das formas da gente fazer isso é escolher quem a gente acompanha, onde a gente gasta o nosso tempo, quanto tempo a gente gasta na internet, numa mídia social principalmente, né? E a gente pode ir também um pouquinho além e pensar na influência das inteligências artificiais, né? Que eu até esses dias vi uma frase de alguém falando assim: o meu lugar para ir buscar informação é a Wikipedia, porque eu posso até ficar desinformado, mas eu vou ser desinformado por pessoas e não por uma máquina que não tem compromisso, né, com a alma humana. E isso é só mais uma camada de reflexão, de questionamento que a gente precisa fazer, porque ela implica também, né, nessa desconexão que a gente tem
tanto de si quanto do outro. A gente começa a, talvez, invalidar aquilo que é feito pelo humano e dar mais valor àquilo que é feito pela inteligência artificial. Às vezes, vice-versa, né? Porque a gente vê hoje em dia pessoas criticando, ficando mais atentas, né? Percebendo que, esse conteúdo aqui foi feito por inteligência artificial e descredibiliza completamente quem está usando esse recurso. E o problema não é esse. Não sei se você conseguiu perceber qual é o problema nisso que eu acabei de falar. Não é nenhum lado, nem outro. É exatamente o quanto tudo isso desemboca nesse lugar de desconexão. A perda da ligação, da conexão, daquilo que vem de Eros, daquilo que está relacionado ao amor. Afinal, Cupido, Eros, é o deus do amor. Filho de Afrodite, né? E junto com Psique, junto com a alma humana, ele gera o prazer. Então, a questão do prazer, do que o corpo traz de informação em relação ao prazer, é muito complexo para se falar num episódio que eu tento geralmente ficar em 20 minutos. Mas eu quis trazer aqui todos esses pontos. Talvez eu, assim que desligar, eu vá lembrar de alguma coisa que eu precisava ter falado, mas esqueci. Mas eu quis trazer pelo menos os principais pontos para a gente começar a refletir sobre fazer essa autorreflexão, né? Em que ponto eu estou me afastando de mim mesma por uma influência sociocultural, por uma influência midiática, em que ponto eu posso escolher não permitir que isso aconteça, em que ponto eu estou invalidando os outros, o outro, e não me relacionando e me afastando dessa relação por conta de algum desses fatores, né? Tem muitas perguntas que podem ser feitas. E todas elas podem levar para esse lugar mais íntimo, para esse lugar de intimidade, para algumas pessoas, inclusive, gerando dificuldades em relação à intimidade, no seu próprio relacionamento, né, que eu quero dizer, mas principalmente na sua relação consigo mesma, que é o primeiro e máximo lugar que importa para cada um. A relação que você tem com o outro, ela é só um reflexo, isso já é lugar comum, né, de se dizer, ela é só um reflexo da relação que você tem consigo mesma. Então, eu trouxe aqui pontos para se pensar sobre. Para então a gente chegar na pergunta: o que te dá prazer? O que o seu corpo está te contando sobre caminhos, possibilidades, através daquilo que ele sente como prazer, como prazeroso ou como desagradável? É uma pergunta aparentemente simples, mas que nem sempre, ou talvez nem todo mundo, consiga elaborar uma resposta. Lembrando que aqui não se trata de uma resposta de logos, racional. A gente está falando de uma resposta física, sensorial, corpórea, da matéria, dos afetos, daquilo que é mobilizado, da energia que é mobilizada no seu ser. Sim, começando pelo corpo, mas indo além e chegando na sua totalidade, no seu ser como um todo. Esse encontro da libido, da vitalidade, do desejo, da sua pulsão de vida, essa energia pulsante que te move em direção à vida. Porque, no fundo, uma coisa leva a outra. É o prazer, é o corpo que vai te levar à ampliação de consciência, à
descobrir mais sobre si mesma, a dar passos no seu caminho de desenvolvimento. E é essa ampliação de consciência que também vai te conduzir a um reencontro, uma reconexão com essa matéria, com esse corpo, até que você veja ele, cure essas feridas socioculturais que te podem, né, de alguma forma, tá te fazendo distorcer a sua visão de si, de que esse corpo, ele é sagrado, ele é o seu templo, por mais clichê que isso seja, e ele precisa do cuidado de acordo com essa força, com essa magnitude que ele tem, dada a sua importância. Por quê? Afinal, como eu já disse antes, e repito, a gente só tá vivo aqui nessa realidade. Você tá aí me ouvindo e eu tô aqui falando porque a gente tem esse corpo. Ou ele que nos tem, né? Não sei, essa é uma outra pergunta que já surgiu aqui. O corpo, né, que tá dando vida à alma humana, então a gente precisa honrar esse corpo, agradecer por ele e não ferir, seja da forma que for, nem que seja só através de pensamentos. E isso me leva ao final do episódio, mas antes, a proposta de atividade, o convite que eu quero te deixar aqui nesse episódio que a gente está falando sobre o prazer, o que você pode fazer para entrar em contato? Vou deixar aqui uma proposta bem leve e igualmente, como eu vim falando ao longo do episódio todo, igualmente bem complexa, eu diria. Então é um desafio para algumas pessoas, pelo menos. A gente vai pensar, aqui a minha proposta é você aí pensar, tirar um tempo. Não é para fazer isso aqui com pressa. Nada que eu sugeri em momento nenhum é para ser feito de qualquer jeito ou com pressa. Mesmo que você não me tenha do seu lado, pessoalmente, como terapeuta, acompanhando a sua reflexão, você pode fazer isso sozinha. Esses episódios, esse podcast, ele existe para isso. Então, sempre trate esses exercícios ou até a escuta dos episódios como um momento terapêutico mesmo, porque você pode extrair bastante informação. Então, aqui, a pergunta é simples. O que te dá prazer? Já falei dela aqui antes, né? Eu vou seguir com ela. A pergunta é essa, só que tem o detalhe do contexto. É aí que eu preciso te explicar e te conduzir para você fazer esse exercício da melhor forma. Então, você vai tirar um tempinho, que você não vai ser incomodada, porque você vai usar o seu corpo. Mas você vai usar papel e caneta também, tá? Não é um exercício de movimento. É de autopercepção. A pergunta é essa. O que te dá prazer? E a ideia é que você pense nos mínimos detalhes. E a minha proposta é que você isole os sentidos. Você vai focar em um de cada vez. E aí você vai fazer isso para os diferentes órgãos, por exemplo, como a Clarissa, eu trouxe essa frase dela no primeiro episódio, talvez, que ela fala sobre o corpo nos contos de fada, em que ele é considerado como tendo 2 pares de orelhas, 2 pares de olhos, um para a visão normal e o outro para a vidência, né, para o olhar além, 2 ouvidos, um que ouve o mundo externo e um que ouve a alma. Então, você pode pensar nesse movimento também, né, dos 2 órgãos. Quer dizer, no prazer em relação a esses 2 órgãos. O concreto, aquele que está lidando com o mundo exterior, e o simbólico que está lidando com o mundo da alma. Então,
para te ajudar a descobrir o que te dá prazer em relação a cada um desses órgãos e sentidos, eu vou te trazer algumas perguntas. E aí você vai ouvindo, se precisar vai pausando para fechar os olhos e sentir qual é a resposta. Quando eu falo fechar os olhos, é para você se conectar com o corpo, com o interior. Quando você tira um dos sentidos do caminho, você pode acessar os outros mais fácil. E aí, no caso, fechar os olhos é suprimir a visão por um instante. Então, se a gente pensar em começar, por exemplo, pelo tato, pela pele, quais são as texturas que são agradáveis para você? O que você tem tocado além da tela lisa do celular? É uma boa pergunta a se fazer, né? Você pode também tentar resgatar qual foi a última vez que você pisou na areia, na terra molhada ou na grama? Ou qual foi a última vez que você ficou com os dedos engelhados de ter passado muito tempo dentro da água? A ideia aqui é você tentar resgatar quais são as memórias agradáveis que a sua pele tem registrada. É só uma forma de tentar acessar essa resposta de o que te dá prazer através de um outro caminho. Então, se você não souber responder de cara, ou se a sua resposta foi talvez simples, você pode usar essas perguntas para elaborar um pouco mais. E você pode se fazer outras perguntas também, que eu não estou fazendo aqui. Por exemplo, né, a gente pode pensar qual foi a primeira vez. Você tem esse registro na memória de quando você colocou os pés na água do mar ou numa cachoeira? São várias formas de acessar essa sensorialidade, esse corpo, essas informações do corpo, que talvez não sejam tão óbvias quando eu te pergunto, e aí, o que te dá prazer? Né? Então, acho que já deu para entender qual é aqui a proposta do exercício. A gente pode, então, passar para um outro sentido. O que você gosta de ouvir? O que agrada os seus ouvidos? E não só música. Que timbre de voz, por exemplo, te agrada? Que palavra? Qual é a palavra que você acha mais gostosa de ouvir? Que pensamentos, porque os pensamentos são palavras que não são ditas com a boca, em voz alta, mas são palavras ditas. Então, que palavras, que pensamentos você tem ouvido de si mesma e sobre si mesma que são bons? E o que te dá prazer visual? Apenas visual, lembrando, isoladamente. Sobre o que você gosta de deitar os seus olhos? Que obra de arte mais te toca a alma? Ela não precisa nem necessariamente ser bonita, mas fazer você sentir algo muito positivo. E qual foi o último sonho gostoso que você viu? Essa é uma boa pergunta. Se a gente pensar no paladar, quais são os melhores sabores de comida da sua infância ou da sua adolescência? E tem alguma coisa, por exemplo, que você adorava, mas hoje não tem mais acesso, seja porque saiu do mercado, seja porque a pessoa que fazia não tem mais condição de fazer, você não tem mais acesso a ela? E qual é a sua comida confortável? Aquela que você sempre recorre quando quer uma coisa gostosinha que acolhe a alma, sabe? A sua relação com a comida hoje e, consequentemente, com o seu corpo, ela pode ser até um caso à parte para se pensar, para se refletir e trabalhar. Aqui, esse é talvez um
tópico sensível, né, para algumas pessoas. E no olfato? Quais são os cheiros que te agradam? Só o cheiro. A gente está pensando aqui, isolando os sentidos. Então, você pode pensar também, por exemplo, onde que esse cheiro tá, mas o importante é o cheiro. E eu tô falando isso porque, por exemplo, é muito fácil a gente pensar em comida. Mas a comida a gente precisa diferenciar. É o cheiro dela ou é o sabor que ela tem, que passa pelo olfato também. Então, como eu disse, é um exercício de refinamento dessa percepção sensorial do prazer. Então, esse cheiro, onde que ele tá? Ok, é para você entender, mas focar no cheiro em si. Porque, por exemplo, ele pode ser o perfume de uma pessoa, pode ser o cheiro da pele de uma pessoa do seu passado, que você se lembrou, que era muito bom. Mas pode ser um cheiro da sua infância, uma memória de um cheiro da infância. Você não está sentindo, mas você tem essa memória registrada. Inclusive, pode ser o cheiro de uma época. Eu tenho um cheiro, eu lembro do cheiro de uma época muito boa da minha vida. Essa época tem um cheiro específico. Você tem essa memória? Você pode não ter, mas se você tem, qual é? Como é? Como era essa época? Né? Vai trazendo essa ampliação dessa imagem, vai formando essa imagem para você ir acessando cada vez mais profundamente esse prazer. E aí, se a gente for pensar no órgão ou no sentido do olfato simbólico, o que você anda farejando na sua vida que te traz boas sensações? Talvez essa seja uma pergunta mais difícil, pelo menos para algumas pessoas. E aí, então, aqui você pode, por exemplo, tentar o contrário. O que não anda te cheirando muito bem? Esse exercício de oposição, o que não te agrada, o que não te dá prazer, é uma sugestão, inclusive, bônus, que você pode voltar e fazer com todos os outros sentidos. E o mais importante aqui de tudo isso que eu trouxe é você pensar o que você vai fazer com essa informação depois. Por exemplo, você vai acatar a sua intuição sobre as atitudes de uma pessoa específica que não estão te cheirando muito bem e vai se afastar? Ou você vai seguir, ignorando essa orientação da sua alma? Você vai buscar mais formas de se oferecer prazer tátil, saindo um pouco das telas lisas? Ou você vai seguir gastando horas no celular, se comparando com outras pessoas? Percebe? O que você vai fazer com essas informações e sobre o que te dá prazer e o que não dá também, né? E como que você vai buscar mais formas de se oferecer mais disso? Talvez você não consiga voltar numa época da sua vida que foi muito gostosa, muito agradável. Mas saber o que te faz bem te ajuda a se afastar do que te faz mal, por exemplo. Saber o que te faz bem, o que te agrada, o que te dá prazer, te faz se mover na direção de se oferecer mais desse prazer. E eu não estou falando aqui compulsivamente, de um jeito saudável. Como que você pode trazer mais experiências agradáveis e positivas para a sua vida, para que você ofereça a esse corpo, por exemplo, mais momentos de prazer? Afinal, como eu disse antes, se ele é esse recurso que é o seu templo, né? Por mais clichê que isso seja, como que você pode tratar ele da melhor maneira? Porque quando você começar a tratar esse corpo da melhor maneira, você não vai estar tratando só o corpo. Você vai estar tratando a si mesmo, a sua totalidade. Você vai estar indo em direção à sua totalidade. E esse é o movimento
Não é o detalhe, não é o que você pode comer de mais gostoso. É o que isso representa para sua alma. Nos aspectos que vão muito além da materialidade. Então, essa é a proposta, talvez sutil, desse episódio. Ou talvez dessa temporada. Espero que você aproveite esse exercício, porque eu acho que ele é bem gostoso de ser feito. Eu fiz e eu gostei da experiência. Espero que você goste também. E a gente se fala no último episódio da temporada, a parte que pulsa, que vai sair em breve.